Queridos, chegamos à Terra Santa, chegamos a Israel, depois de uma viagem tranquila, abençoada, para passar os próximos dias que serão fantásticos nos caminhos da fé, caminhando pelas páginas da Bíblia, sendo edificados por tudo aquilo que vamos experimentar, ver com os nossos olhos, mas acima de tudo, receber da parte do Senhor como ministração para o nosso coração. Vem estar conosco durante essa caravana. Senhor, graças te damos. Quão privilegiados somos de poder estar aqui, neste lugar, aonde as páginas das Escrituras se revelam diante dos nossos olhos. Teremos o privilégio de estar em lugares por onde o nosso Senhor Jesus andou, onde palavras de vida foram liberadas, onde vidas foram transformadas. Estaremos em lugares onde Ele encontrou pessoas, e essas pessoas nunca mais foram as mesmas. A nossa oração é que aconteça o mesmo conosco, que mais do que estar num lugar, estejamos na Tua presença e que na Tua presença a nossa vida seja transformada. Assim oramos e consagramos esse dia ao Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos chegando aqui no Monte das Bem-aventuranças, um dos lugares mais fascinantes da Galileia, porque foi nesse lugar que Jesus proferiu o seu mais conhecido e impactante sermão, aquele registrado em Mateus capítulo 5 até o final do capítulo 7. Imagina isso aqui, tomado por uma multidão, Jesus assentado, porque era essa a maneira como os rabinos falavam, né? Ao contrário do que é a cultura dos nossos dias, quem fala fica de pé, né? Mas na cultura da época antiga, o mestre é o que assentava-se. Nós vamos descer para um tempo de ministração, que o pessoal da caravana está descendo, e nós vamos ter um tempo muito especial porque é um ambiente extremamente impactante, transformador, onde nós podemos estar nos lugares aonde Jesus passou. Aqui é um divisor de águas na vida dos discípulos de Jesus, porque o Senhor estabelece princípios novos sobre qual deve ser o padrão de vida que rege a vida daqueles que amam a Deus. Mateus capítulo 5. Não vamos ler, obviamente, todo o Sermão da Montanha, é uma compilação de 3 capítulos, 5, 6 e 7, mas eu quero me deter nos primeiros versículos. O texto diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assenta e os seus discípulos se aproximaram dele. Essa expressão do texto do capítulo 5 de Mateus é muito importante, porque aqui é um ensino, é o próprio Deus ensinando ao homem como deve ser a vida. E eu quero que você pense e reflita um pouco sobre como tem sido aplicado o estilo de vida que você tem vivido. É muito fácil e a sociedade, as regras, a cultura, elas vêm de uma forma muito impositória colocar sobre nós regras as quais, sem perceber, nós estamos vivendo e caminhando segundo o conceito e os valores do mundo e esquecemos da bússola das Escrituras. E é exatamente isso que Jesus vem redimir aqui, com essas palavras. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem, aqui Jesus dá a base das bem-aventuranças, mas mais do que isso, Jesus escolhe um lugar como esse, não um palácio, não uma sinagoga, como em muitos lugares ele também foi para ensinar, mas Jesus escolhe um ambiente como esse, da própria criação de Deus. Talvez muito parecido com esse ambiente que nós aqui estamos. E eu gosto da ideia de Jesus ter escolhido um monte simples, porque ele vai ao lugar onde as pessoas normalmente viviam e caminhavam. Eu acho que a escolha de Jesus a um monte como esse tem muito mais a ver com o desejo de colocar verdades num ambiente comum para eles. É onde eles caminhavam, é onde eles viviam, é onde eles moravam, é onde eles plantavam, é onde eles criavam os animais. E aqui, nesse ambiente simples, ele não prega, porque não é uma pregação de exortação, é um ensino, e ele redefine. Eu gosto dessa expressão, Jesus redefine o conceito do que é a verdadeira vida. Porque Jesus aqui, primeiro, ele confronta os meus valores. O reino de Deus é um reino que vem estabelecer novas regras e princípios. E princípios que estão alinhados ao coração de Deus e não ao coração do homem. O coração do homem tende a fazer regras para se auto-beneficiar. Nós gostamos de receber vantagens. O que é que eu vou ganhar com isso? Nós gostamos de viver num estilo e de uma forma no qual nós seremos beneficiados. Mas Jesus vem aqui e ele diz, bem-aventurado os humildes, quando o mundo diz que bem-aventurado é o forte. E o que Jesus faz aqui é virar a cabeça daqueles que o ouviam de cabeça para baixo. Como assim? Você está falando que feliz, porque bem-aventurado significa feliz. Jesus quer estabelecer um caminho de felicidade para o homem, porque Jesus e o homem não foi criado para viver uma vida infeliz. O pecado produziu isso. E o estilo de vida adotado pelo homem, segundo a cultura do pecado, é que produz a tristeza. Daí Jesus diz, não, sabe qual é o problema? Vocês estão vivendo a vida errado. Vocês não estão vivendo a vida segundo os conceitos e valores do reino de Deus. E ele vem e estabelece, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados simples, bem-aventurados fracos, bem-aventurados mansos. E ele vem numa contracultura, porque o reino de Deus é uma contracultura. E ele estabelece aqui esse conceito de que os valores que devem reger a minha vida não são os valores que o mundo quer impor. Segunda coisa que Jesus faz aqui é que nesse sermão, ao invés de ele tocar no físico, porque Jesus realiza muitos milagres aqui, nós vamos passar por lugares onde Jesus curou muita gente. Mas ao contrário, no Sermão da Montanha não há nenhuma cura física, mas Jesus trata da cura maior que todo homem precisa, da cura da alma. A cura que acontece no Sermão da Montanha, o maior milagre, é Jesus ministrar a carência do coração do homem. E ele vem aqui e começa pelo coração, porque um coração curado é o que produz uma vida transformada. Não é a cura física. Tem muita gente que acha que se resolver um problema A, X, Y, Z, a sua vida será feliz. Jesus está dizendo, é do coração do homem. O coração do homem é que precisa ser transformado, renovado pelo poder da revelação da sua palavra. Terceira coisa que a gente descobre nesse Sermão da Montanha é que já agora, depois de ele falar das bem-aventuranças, Jesus estabelece um princípio de como devemos viver essa vida publicamente. Porque é nesse Sermão da Montanha que Jesus disse, vocês são a luz do mundo, o sal da terra.
O que Jesus nos chama aqui é uma fé pública e influente, porque é sobre as duas coisas que Jesus fala. Luz, a luz todo mundo nota. Todo mundo percebe uma luz e você não pode acender uma vela para colocá-la debaixo da cama, como a Bíblia diz, debaixo de um candeeiro. Você não põe ela para escondida. Então Jesus está dizendo, a fé verdadeira é uma fé pública. A gente não se envergonha da fé, até porque aqueles que negam a Jesus diante dos homens, ele o negará diante do Pai. Mas Jesus também fala sobre o sal. E sal é muito mais do que aparentar ser, é influenciar quando você é. Porque o sal ele muda o ambiente, ele muda o sabor, ele preserva. Então a aplicação que Jesus traz aqui nesse sermão, ela é muito prática, porque Jesus inaugura essa revolução interna para que as pessoas voltem decididas a viver e a sair desse encontro sobre um estilo de vida diferente. E o que nós precisamos, nesse tempo que aqui estamos, trazer como benefício para a nossa própria vida? Num ambiente como esse, onde Jesus fala a uma multidão, eu preciso pedir para que o Espírito de Deus me ajude a decidir viver não como eu quero, mas como Ele me ensinou a viver. Porque enquanto nós quisermos viver da maneira como queremos, nós nunca seremos bem-aventurados, nunca felizes. O homem continua desesperadamente à procura de uma felicidade que só pode ser encontrada segundo o padrão apresentado pelas Escrituras, só em Jesus. E é isso que Cristo veio dizer. Nessa multidão de pessoas, Ele vem e ensina-os a como viver uma vida que traz verdadeiro sentido e felicidade. Em meio a esse cenário lindo, não sei se vocês chegaram a parar e contemplar ao fundo o mar da Galileia, conhecido na Bíblia, ele é chamado por vários nomes, né? Ele era conhecido como Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, porque exatamente às margens da cidade de Tiberíades, onde nós estamos hospedados. Há várias maneiras de se mencionar esse espaço, mas é o mesmo lugar. Diante dessa imensidão, desse cenário lindo, Jesus, o Filho de Deus, fala do coração dele ao coração das pessoas, dizendo, só há uma maneira de vocês serem felizes. Se vocês aprenderem a viver sobre os conceitos da palavra. E ele vai, o Sermão da Montanha se estende, como eu disse, nós não leremos todos, mas há alguns conceitos aqui que ele vai falando, que vocês são a luz do mundo, e ele fala sobre a lei, ele diz, nós não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Mas quando vai chegando agora a respeito de uma série de situações, no capítulo 6, Jesus fala sobre generosidade. É interessante que Jesus vem aqui nesse texto falar exatamente sobre conceitos que devem definir o padrão que eu vivo a minha vida em várias áreas. E finalmente, e aqui é o que eu quero que você analise, porque o Sermão da Montanha termina com aquela analogia que Jesus faz sobre um homem sábio e um tolo. O homem sábio é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E o homem tolo é aquele que veio e construiu a sua casa sobre a areia. Se há uma coisa que você encontra nesse ambiente, são esses dois elementos. Rocha, você está sentado em cima dela, alguns, e areia, que é aquilo que nós pisamos. E Jesus termina o Sermão da Montanha fazendo essa análise sobre o segredo para o fundamento dessa vida. Se você construir a sua casa sobre a rocha, as lutas virão. E eu gosto da sinceridade de Jesus ao expor o fato de que ele não isenta as pessoas do sofrimento. Jesus sempre foi muito claro em dizer de que no mundo passaríamos por aflições, de que enfrentaríamos intempéries, que enfrentaríamos lutas. Mas Jesus é muito claro em dizer de que quando estamos nele, não importa o que venha a acontecer, permaneceremos de pé. E o segredo é quando você edifica a sua vida sobre esses princípios e esses valores. Porque às vezes nós olhamos esse versículo, esse contexto,
completamente desconectado de tudo aquilo que Jesus estava falando. O que Jesus está terminando o Sermão da Montanha afirmando? Ele diz, olha, se vocês construírem a vida de vocês, e a casa aqui é vida, sobre a rocha, que é sobre os fundamentos, se vocês construírem a vida de vocês sobre o firme fundamento da minha palavra, por mais que venham dias difíceis, que os ventos soprem, que as águas subam, que o vento sopre com violência contra uma casa, vocês não serão abalados. Porque aquele que é sustentado e tem a sua vida edificada sobre a palavra de Jesus, nada de errado que possa vir a acontecer o destrói. Mas ele diz, mas aquele que constrói a sua casa sobre a areia. O que ele está falando que é areia? Areia nada mais é do que a falsidade, os conceitos falsos do pecado, do ensino, da cultura do mundo. Se você construir a sua casa sobre areia, quando as lutas vierem, você não vai conseguir resistir. E é interessante que Jesus usa uma palavra extremamente forte. Ele diz, será grande a sua ruína. Já imaginou isso? Então, o segredo desse momento que nós estamos aqui é levar uma reflexão extremamente pessoal sobre como é que eu estou edificando a minha vida. Porque o fato é, você passará por dias difíceis, se é que já não os passou aqui algum momento. Mas a promessa de Jesus é, primeiro, rompa com os conceitos e valores que regem a sua vida, que estão em contrapartida com os valores de Deus. Viva segundo os valores do Senhor. Segundo, viva uma fé visível e influente. A sua vida deve ser uma vida genuinamente cristã, onde as pessoas perceberão que você definitivamente é discípulo de Jesus, pela maneira como você vive, porque Jesus está falando sobre as questões básicas, sobre como se deve lidar com as questões do dia a dia. Mas em terceiro lugar, ele diz, construa a sua vida sobre essa base. Se você não construir a sua vida sobre essa base, quando o dia difícil vier, e ele virá, em algum momento nós o atravessaremos, você não permanecerá de pé, mas há uma promessa. Se você definir viver a sua vida dessa maneira, você resistirá. Porque aquele que tem a sua vida sustentada sobre a palavra, sobre a rocha que é Cristo, sobre os ensinamentos da palavra do Senhor, ele permanece em todo o tempo.